esse movimento, né, dessa chamada alta gastronomia, dessa coisa de estrela Michelin, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque até que ponto a gente pode considerar aquilo arte? E a panela de feijoada de São Joaquim não é arte. O que você acha interessante para a gente escrever sobre, para a gente investigar, para a gente pesquisar e registrar da nossa arte culinária hoje? Então, na verdade, essa coisa, primeiro que se for uma arte, né, sendo ou não arte, é a arte, sempre vai ser a arte mais efêmera do planeta, é a comida, né? Começando por aí. Só que, assim, na verdade, a gente começou a se preocupar. Manuel Quirino já tinha escrito, né, sobre a arte culinária da Bahia, né? Então, assim, se a gente for pegar lá nas antiguidades clássicas, desde do comércio das especiarias, a gente vai entender a pessoa saindo de uma gripe, enfim. A gente vai entender o quê? Que naquela época, eu estou falando de antiguidade clássica, gente, ó, lá atrás, quem mexia na cozinha com as especiarias eram pessoas extremamente treinadas para aquilo. Então, assim, eram pessoas que sabiam lidar com as especiarias, né? Então, tinha esses cozinheiros específicos para lidar com as especiarias, porque era das coisas mais caras que existiam aquela época, eram as especiarias. Inclusive, até o próprio pagamento em espécie vem daí, né? Que se eu tivesse te devendo algum dinheiro, João, se eu tivesse uma pimenta aí, eu podia te pagar, né? E te pagaria em espécie. Então, assim, aí vem, né? Primeiro, que a cozinha, eu acho que não diria que seria uma arte, mas assim, eu acho que na verdade ela é bem mais do que uma arte, né? Ela é uma identidade, ela é um marcador cultural. E a gente tem que entender também que essa tradição, né? Porque quando a gente pensa em arte, por exemplo, vamos lá, vamos para as artes plásticas ou a música, enfim, a gente pensa ali os girassóis de Van Gogh. O girassóis de Van Gogh, ele está preso numa tela. E eles vão ser assim, né? Van Gogh pintou ele daquela forma, ele vai estar exposto lá no museu e ele vai ficar ali intacto, né? Então a gente pensa muito nessa coisa da arte como se fosse intacta. E a cozinha, ela nunca vai ser intacta. A gente nunca vai poder dizer que um prato, né, a gente não pode equiparar, né? Beleza, pode ser uma arte, pode ser uma arte. Mas além de uma arte efêmera, é uma arte completamente mutável, volúvel, dinâmica. Porque se a gente for pensar num vatapá, por exemplo, o vatapá, tem gente que fala que veio da África, né? Mas assim, sabe-se que ele, na verdade, vem mais ali da sorda portuguesa, né? O vatapá. E assim, para ser o vatapá como é hoje, entrou um monte de coisa, saiu um monte de coisa. Eu trabalho com comunidade tradicional, a pessoa faz muqueca envolvida em folha de coqueiro, só que tem outras pessoas que já fazem a mesma muqueca envolvida no papel alumínio. Eu vou dizer que aquela pessoa que faz aquela muqueca pertencente àquela comunidade não faz comida tradicional? Então, peraí, né? Então, a gente precisa entender também que se primeiro for considerar uma comida arte, a gastronomia for arte, precisa entender que ela é uma arte dinâmica, né? Ela não é uma arte intacta, como um girassol, como a Mona Lisa, que vai ficar ali daquele jeitinho, né? Ela no contato, né? Por isso que eu digo que é identidade, porque a identidade ela se dá na relação, né? A gente pensa a identidade também como uma coisa intacta, mas não, a identidade ela aparece na ausência, né? Quando vem a ausência, vem a identidade, vem a presença da identidade. Então, assim, eu acho que essa coisa desses programas de culinária, né? Essa coisa do empratamento, essa coisa do Guia Michelin, né? Não, que tem que empratar desse jeito, o prato tem que ser assim, a louça branca, não sei o que e tal. Então, pegou uma comida, né? Que não deixa de ter lá suas coisas artísticas, enfim, suas técnicas, porque se a gente está falando de arte, a gente também está falando de técnica, a cozinha também tem suas técnicas, enfim. Então, a gente pega todo esse conceito que a gente tem de comida e começa a ressignificar esse conceito, né? Então, o prato, né, que era aquele prato, vou agora usar o cru cozido, né? Então, por exemplo, aquele prato que era confortável, né? Aquele prato de feijão, com gordura, com caldo, enfim, bem servido,
Não é mais chique ser dessa forma. Agora tem que estar bem tratado, não pode colocar, sabe? Então, assim, a gente começou a botar muita regra na comida, desde o tratamento, desde a forma de comer, né? Então, a gente está falando de uma arte também que a gente não pode pegar com a mão mais, né? A gente foi tolhido isso da gente, quanto civilização, sobretudo aqui no Brasil. Por isso, olha como é importante a gente entender essa parte antropológica da comida. Porque no Brasil, a gente acho que é o único lugar do mundo que a gente come pizza de garfo e faca, né? Então, assim, a gente perde também esse contato com a comida em si. Então, esse movimento, né, dessa chamada alta gastronomia, dessa coisa de estrela Michelin, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque até que ponto a gente pode considerar aquilo arte? E a panela de feijoada de São Joaquim não é arte, sabe? Aí a gente vai o quê? Um é arte, outro é artesanato. A gente vai sempre tá vivendo nessas dicotomias, sabe? Eu acho que isso não é legal, sabe? A questão é entender que a comida é técnica, né? Não é dom, mas tem o axé, né? Tem a energia da pessoa que está ali, não tem como não ter, né? E entender, né? Se é uma arte, se você quiser considerar uma arte, entenda que conceito artístico você está querendo trazer para aquilo ali, porque comida não é intacta. Nunca foi e nunca será. E isso que você comentou pra gente também, com a gente aqui também sobre a arte ser uma arte a mais efêmera de todas, é o grande argumento que as pessoas que defendem que a gastronomia ou a culinária não seja uma arte é essa, porque ela não fica um registro, mas talvez ela seja a maior arte de todas, justamente porque o registro vai ser único, né, de quem apreciou quando conseguiu ali, né? E lógico que a interpretação de cada um vai ser também. Eu acho que eu defendo muito essa ideia artística da gastronomia. E você já se deparou com a necessidade de escrever é, sobre algum prato ou alguma cultura culinária dessa perspectiva artística também? Brilá Savarin, né? Savarin vai dizer que de todos os sentidos o mais grato é o paladar, de fato, né? De todos os sentidos o mais grato é o paladar. Só que o que é que acontece? Para mim é tão complicado, porque assim, Walter Benjamin, ele fala o seguinte, que toda obra de arte ela tem uma aura, né? Existe uma aura em torno da obra de arte. Quando eu lia Walter Benjamin na minha graduação, eu não entendia muito isso. Só que quando eu fui para a Espanha, que eu fui no Museu do Prado, eu me deparei com as obras de Goya, né? A Magia desnuda e a Magia vestida de Goya. E aí eu pude entender naquele momento o que era realmente a aura da obra de arte. Uma coisa é você olhar a figura no papel, outra coisa é você estar olhando a figura ao vivo, né? Realmente o anzol, sabe aquela coisa do lacrimejo olho, você realmente vê que tem uma aura ali. A mesma coisa a comida também tem uma aura, né? Então, assim, a partir do momento que você tenta captar aquilo ali, que você escreve, você já está deixando meio mundo de coisa atrás do que você está escrevendo. Você não tem como capturar, né? Tipo assim, por exemplo, a crítica gastronômica, né? Hoje em dia está todo mundo fazendo crítica gastronômica. Escreve, não sei o que, não sei o que. Sim, só que, tipo assim, tem tantas outras coisas que vêm junto com a comida que você não consegue capturar, sabe? Por exemplo, às vezes você está comendo. Vou dar um exemplo. Estou lá na comunidade pesqueira, né? Lá eles fazem lá em Poças, eles fazem sapeca. Que eles abrem o cação, né? O filhotinho de tubarão. Oh, que pena, eles abrem o filhotinho de tubarão. Escalam todo e põem na brasa, né? Só que tem essa técnica de fazer, já fiz, inclusive aqui em casa, aprendi com eles. Só que se eu for escrever sobre aquilo ali, o, o som das pessoas que estão comendo comigo, o jeito que o pescador contou que pescou o peixe, sabe? Com que foi com o cheiro da brasa, a criança que passou por ali, o gato que foi para frente, comeu o bofe do peixe que ninguém comeu, sabe? Então, tipo assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e quando você está comendo, você tem que estar atento a todos os sentidos, né? Que a gente acha que só o paladar está envolvido. E na verdade não é. É o olfato, é o ouvido, né? Muita gente, não, o ouvido, claro, se quando tá crocante, você quer comer muito, é o ouvido que tá te mandando comer, sabe? É justamente essa percepção.
Então, assim, a percepção, a gente tem essa coisa, né, de achar que a percepção, ela tá só ali no cérebro, né, centralizada. E, na verdade, a percepção, ela tá no corpo inteiro. E quando a gente come, a gente também está unindo tudo isso, né? A, a temperatura, a crocância, a untuosidade, o cheiro, a visão, o visual, né? Por isso que tem muita gente que fala, a comida a gente primeiro come com os olhos. É verdade, a gente primeiro come com os olhos, né? Então, eu tenho um certo receio de escrever sobre isso, porque eu sei que eu vou deixar muita coisa para trás, entendeu? E eu sou um pouco compulsiva, porque se eu sinto que eu estou desrespeitando o momento, sabe? E eu acho que essa coisa de escrever sobre a comida nessa perspectiva artística é muito sobre isso, assim, sabe? Eu acho que eu posso estar sendo injusta.